Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez na nossa trajetória aqui de reflexões no Evangelho de Mateus e hoje nós estamos no nosso 11º vídeo. E hoje nós vamos falar do verso número 7 do capítulo 5 de Mateus, continuando na trajetória das bem-aventuranças, em que diz o seguinte: Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, Jesus entra nesse tópico da misericórdia, né? Nós falamos da sede de justiça, falamos do consolo daqueles que choram, e agora Jesus aborda essa questão da misericórdia. Porque o que que acontece? O ser humano, naturalmente, ele é uma pessoa, um ser que procura as coisas para si mesmo. Nós temos uma natureza egoísta, né, naturalmente. E até certo ponto isso está dentro de uma normalidade. O problema é quando isso começa a se tornar algo exagerado, quando isso faz com que a nossa única preocupação seja a nossa própria vida, o nosso próprio bem-estar, o nosso próprio ganho. E eu começo a deixar de ver tudo que está em volta de mim. Então, o ser humano, a criação de Deus, precisa do perdão de Deus. Nós temos muitas dificuldades e problemas internos, emocionais, na nossa própria consciência, porque muitas vezes nos falta o perdão próprio de nós mesmos para com nós mesmos, o perdão com relação a relações, a outras pessoas. Então, e o perdão do próprio Deus. Muitas vezes nós nos sentimos separados de Deus porque não achamos, não acreditamos que Deus tem alguma preocupação com cada um de nós. Por quê? Porque nós necessitamos, de uma maneira consciente ou inconsciente, do perdão de Deus. Porque nós temos, querendo ou não, acreditando ou não, nós temos a consciência da existência e da realidade de Deus. Não tem jeito, isso está gravado no coração humano. Então, nós necessitamos da misericórdia de Deus, que foi o que Deus fez. Ele se colocou no nosso lugar. Ele mandou o próprio filho morrer na cruz para que a nossa separação dele tivesse solução. Então, ele se colocou no nosso lugar, tanto que ele se humanizou. Então, esse foi um ato de misericórdia. E é assim que, quando você conhece a graça, o amor de Deus, a salvação em Cristo, né? Salvação essa que te recoloca numa conexão com o próprio Deus, faz com que nós também consigamos exercer a misericórdia. Por quê? Porque o nosso coração começa a ser transformado, começa a ser amolecido. Você não fica dominado por esse mundo que é altamente competitivo, altamente egoísta. Por quê? Porque nós queremos ver o nosso próprio bem-estar. Nós queremos alcançar tudo, conseguir tudo, viver bem, viver com status, com poder e tudo mais para ter uma vida boa. E muitas vezes olhamos para o lado e não queremos nem saber daquele que está do nosso lado, muitas vezes passando por dificuldades. Agora, é fácil você ser misericordioso, se colocar no lugar do outro, ou se doar pelo outro? Não, não é. Claro que não. Se fosse fácil, o mundo estaria solucionado, nós não teríamos nenhum problema mais. Todo mundo se ajudaria e todo mundo cresceria e teria uma vida boa e uma vida digna. Mas não é assim que funciona. E quanto mais alto você quer ir, quanto mais poder você quer, é muito mais difícil lidar com isso e ter esse tipo de atitude. É possível, sim. Tomado por Deus, claro que é possível, mas sem Deus é muito mais complicado. Então, todos necessitam de misericórdia. Eu, você e todas as pessoas, nós necessitamos da misericórdia de Deus, do amor de Deus
que nos alcança para que a gente possa ter uma caminhada mais, vamos dizer assim, com mais sensibilidade, olhando para o que está em volta, vendo que existem necessidades imensas na vida das pessoas e nas realidades que vão nos cercando, né? Mas nós precisamos sim demonstrar essa misericórdia, mostrar compaixão, perdão aos outros também. Por quê? Porque eu e você fomos perdoados por Deus e muitas vezes viramos as costas para Ele, mas ele nos perdoou, perdoou a nossa inconsciência, a nossa arrogância de muitas vezes olhar, eu não preciso de Deus, para que Deus? Só para me dar um monte de regrinha para eu seguir, e não pode isso, não pode aquilo. Não, a questão de Deus não é regra, a questão de Deus é que você entre num contato profundo e íntimo com ele para que você possa entender a realidade dele e ser transformado e deixar o ego de lado para poder receber misericórdia e ao mesmo tempo passar a ser misericordioso. A questão é essa. Então, mostrar compaixão e perdão aos outros é um princípio fundamental do reino de Deus. Quando você deixa de vivenciar apenas esse reino humano, esse reino que nós habitamos e começa a entender o que é o reino de Deus, os valores, os princípios de Deus, você começa a ser transformado, você começa a ter o senso do que é a misericórdia, do que é a preocupação com o outro, a preocupação com a injustiça que destrói o ser humano, a preocupação em olhar, em orar, em interceder a Deus pela vida de outros. Talvez você não possa resolver os problemas que existem por aí. E na maioria das vezes nós não conseguimos e não podemos, porque não temos o poder muitas vezes para isso. Não temos poder de decisão, poder político, poder governamental. Às vezes não temos dinheiro. Dinheiro soluciona muitas coisas, mas muitas vezes nós não temos. Nós somos pessoas que conseguimos suprir as nossas necessidades básicas aí todo mês, mas não temos um montante de dinheiro para ir lá acabar com um segmento da sociedade que está vivendo com dificuldades ou com pobreza ou com falta de alguma coisa. Há pessoas que têm dinheiro, têm condições, mas elas também não conseguem resolver todos os problemas do mundo. Elas podem resolver uma parte muito pequena, mas há situações em que nós podemos resolver. Se você olhar nessa imagem aqui, essa ilustração, nós vemos ali um rapaz dando uma garrafa de água para um morador de rua. Talvez ali naquele momento o problema era a sede. Uma garrafa de água resolveria aquele problema momentaneamente. Mas para poder recuperar a vida desse homem, precisaria de uma situação muito mais complexa. Precisaria ir para uma instituição, precisaria reconstruir a vida. E muitas vezes nós não temos essa capacidade, né? Precisa de algo maior. Mas é o que eu digo, se começa a haver uma um trabalho bem mais amplo, as pessoas começam a ter esse senso de misericórdia e alcançar outras e outras e outras, as coisas vão tomando outra proporção. Então, que a gente possa refletir o quanto eu estou sendo misericordioso, o quanto eu estou me colocando no lugar do outro, seja ele quem for, e seja a situação que for, muitas vezes não é uma situação grande, pode ser uma situação pequena. Às vezes você tem uma pessoa, um amigo, um colega, alguém da sua família, que às vezes precisa sentar e ficar 20 minutos conversando com você e você calado ouvindo, simplesmente, sem falar nada, sem julgar nada, sem criticar nada, apenas ouvir e dar um apoio. Falar, olha, estou te entendendo, sei, estou vendo aqui, você tem aqui o meu apoio, se precisar, eu estou aqui do seu lado e tal. Às vezes é simplesmente isso. Pode mudar a vida da pessoa. Você se colocar no lugar do outro. É isso. Pode muitas vezes solucionar muita coisa. E aí é
uma sequência que vai aumentando, vai tocando uma pessoa e outra e outra. Então, às vezes, é uma coisa simples. Você não precisa pensar em mudar o mundo sozinho, porque isso é impossível. Mas você pode, às vezes, fazer uma pequena ação que já pode fazer uma diferença muito grande. Então, reflita. Precisamos da misericórdia de Deus. A Bíblia fala que a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. E como nós precisamos da misericórdia de Deus para que a nossa vida tenha mais sentido e significado, nós, na medida que Deus vai tocando na nossa vida, precisamos também ser e exercer misericórdia para com os outros, ok? Então, nós nos vemos no próximo vídeo, que você possa tirar um tempinho para pensar, refletir nesses textos, nesses vídeos que nós temos conversado aqui a respeito do Evangelho de Mateus. Que a graça de Deus possa estar aí contigo, trabalhando e te levando aí num caminho de amadurecimento aí, de compreensão, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo, então. Até lá.